Oi, pessoal. Todo mundo já chegou? Acho que sim. Acho que tá todo mundo aí já, né? Que legal. Eu vim aqui hoje para contar uma história muito bacana para vocês. Essa é uma história muito parecida com outras que vocês até já ouviram. Particularmente com uma que vocês logo vão reconhecer. Mas essa que eu vou contar para vocês, ela é especial, vamos dizer assim. Ela é diferente. Ela é uma história que vai mostrar para vocês um lugar extraordinário, que talvez alguns de vocês até conheçam, mas a maioria eu acho que não conhece. Eu ainda não fui lá, queria muito ir. Nós vamos conhecer esse lugar através dessa pequena história que eu vou contar para vocês, porque é a história de dois meninos. O primeiro menino, do qual nós vamos falar nessa história, chama-se Antoine. Antoine é um menino da França. Quando o Antoine era bem pequeno, o Antoine adorava desenhar. Todo mundo gosta de desenhar. Eu também gosto de desenhar. E eu acho que vocês também gostam de desenhar. É só colocar um papel branco na nossa frente, uma canetinha e pronto. A gente já sai desenhando. Eu, pelo menos, sou assim. O Antoine era bem assim. Um dia, o Antoine entrou correndo na casa dele e disse: "Eu fiz um desenho, pessoal, eu fiz um desenho, vocês precisam ver o meu desenho. Olhem que coisa mais linda o meu desenho." Todos olharam para o desenho do Antoine e disseram: "Que lindo chapéu, Antoine. Você que desenhou?" "Chapéu?" disse o Antoine. "Como um chapéu?" "Sim, Antoine, é um lindo chapéu que você desenhou." Não! As pessoas grandes não tinham entendido o desenho do Antoine, porque o Antoine tinha desenhado uma cobra que tinha comido um elefante. E eles não entenderam isso. A cobra comeu o elefante inteirinho, por isso que ela ficou assim tão gordinha. O Antoine ficou tão chateado com as pessoas grandes. Ele disse: "Vocês não entendem quando a gente desenha. Vocês não entendem quando a gente imagina as coisas." E o Antoine nunca mais quis desenhar. Aí, o Antoine foi crescendo. Ele era um menino muito inteligente, muito estudioso. Então, ele decidiu que ele não ia mais ser um desenhista quando ele crescesse. Ele ia ser piloto de avião. Puxa, isso sim que era legal! Essa sim que era grande aventura! O Antoine não queria saber mais de lápis e papéis. O Antoine queria saber de voar. O Antoine estudou, treinou, se preparou e se transformou num grande piloto de avião. E o Antoine saiu mundo afora. O Antoine adorava voar. O Antoine virou um especialista em voos de longa distância. Ninguém voava tão longe quanto o Antoine e o seu avião vermelho. Então, eles contrataram o Antoine para entregar cartas nos lugares mais distantes. E lá ia o Antoine. Ele era muito valente. Ele dizia: "Não se preocupem, eu vou sozinho, eu vou com o meu avião." E lá ia o Antoine com o seu lindo avião vermelho, voltas e voltas no mundo. Ninguém ia tão longe quanto o Antoine. Um dia, ele estava sobrevoando o deserto do Saara. Sim, lembrem que eu disse que a gente ia conhecer um lugar? A África. O Antoine estava voando com o seu avião vermelho quando sobrevoava o deserto do Saara, no norte da África. E então o seu avião começou a pifar. Puf, 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 puf. E o avião do Antoine caiu. O avião do Antoine caiu no deserto do Saara.
no norte da África. Ele se viu sozinho com o avião dele, lá no norte da África. Poxa vida, areia para tudo que era lá. E foi então que o Antoine viu um pequeno camelo. Sim, ele já conhecia os camelos. O Antoine sabia que no deserto do Saara, no norte da África, tinham camelos e tinham beduínos que passavam pelos oásis, onde eles podiam conseguir frutas e água para seguir viagem. Então o Antoine pensou, vou tentar consertar meu avião, e assim que eu puder, decolo daqui e sigo a minha viagem. O plano do Antoine parecia tão simples. Ele iria consertar o avião, no meio do deserto, com a sua caixa de ferramentas. Mas quando ele abriu o motor, Antoine viu que era um pouco mais complicado. Ia demorar um pouco mais. Enquanto ele estava aguardando, o sol subia, subia, subia. Já era perto do meio-dia. O Antoine tinha pouca água, então ele não estava abusando das reservas dele. Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar ali. E o calor estava aumentando. De repente, o Antoine ouviu uma voz. Ei, você aí? Quem? Eu? Disse o Antoine. Sim, você. E quando ele se virou, ele viu um pequeno menino, fantástico, com um lindo cabelo cheio de cachos, um cabelo Black Power, nós diríamos. E o menino estava ali, olhando para o Antoine, no meio do deserto. E o Antoine olhou para ele, esperando começar uma conversa, e ele disse, ei, você pode me desenhar um carneiro? Um carneiro, disse o Antoine. Por que eu vou desenhar um carneiro para você aqui no meio do deserto? Você não vê que eu estou ocupado? Como ocupado? O carneiro é muito importante, disse o menino. Um carneiro você quer que eu desenhe? Sim. Se você não desenhar o carneiro, eu vou ficar aqui o tempo todo, olhando você e pedindo o desenho do carneiro. O menino era bem impositivo. O Antoine lembrou que na cabine do avião ele tinha papel e lápis, porque ele fazia todas as anotações dos seus voos. Então, ele pegou um papel e disse, vou fazer um carneirinho para você, já já. Rabiscou, rabiscou, rabiscou e mostrou para o menino. Pronto, aqui está o seu carneiro. Gostou? O menino olhou para o carneiro e disse, esse carneiro é muito novinho, ele não vai servir. Novinho, disse o Antoine. Como novinho? Como você sabe que ele é novo? É novo, dá para ver, disse o menino. Dá para perceber que ele não vai ter força. Faz outro. Outro carneiro? Aqui no meio do deserto eu estou muito ocupado. Faz outro, senão vou ficar aqui pedindo, hein? Tá bem. Antoine tinha um pouquinho de papel ainda. Foi lá, rabiscou, rabiscou, rabiscou. Vou fazer. Fez. Mais um carneiro. Pronto, esse está perfeito. Olha bem. Não, disse o menino. Este carneiro está doente. Doente, disse o Antoine. Mas como doente? Olha bem, ele está bem. Não, olhe para ele. Ele não está bem. Ele não vai conseguir fazer o que eu preciso. Faz outro carneiro. Outro carneiro, disse o Antoine. Poxa vida, mas você, hein? Faz outro carneiro, vai, faz outro aí. Você sabe desenhar, faz outro aí. Tá bem, vou fazer só mais um, hein? Pode ser. E você vai conseguir? Vou. Rabiscou, rabiscou, rabiscou. Pronto. Tchá, veja bem, esse está perfeito. Não? Olhe bem. Não, disse o menino. Esse carneiro é muito velho. Já está muito passado. Como passado? Está perfeito, disse Antoine. É o melhor carneiro que eu já desenhei em toda a minha vida. Disse o menino. Este carneiro não vai conseguir fazer o que eu preciso. Poxa vida! Já sei, disse o Antoine. Espere um pouquinho. Vou fazer exatamente o carneiro que você quer. Pegou o papel, rabiscou, 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 rabiscou.
e entregou esse desenho para o menino. Pronto, aqui está o carneiro que você queria. O menino pegou, examinou o desenho e Antoine disse: está lá, dentro da caixa. O carneiro que você quer está dentro desta caixa. O menino olhou pelos furinhos. Ele está lá. É verdade. É um lindo carneiro, disse o menino. É perfeito. É tão bonito. Então ele já imaginava a caixa, que ele podia ver o carneiro pelos furinhos. E ele disse para o Antoine: olha, ele é lindo. Ele está com sono. Acho que ele dormiu. Eu também estou com sono. Vou dormir um pouco. E o menino deitou-se ali, embaixo da asa do avião. Antoine não entendeu nada, mas ficou olhando aquele menino dormindo, tão feliz do lado do desenho da caixinha, que disse: bom, pelo menos eu tenho companhia. Vou continuar consertando meu avião. Mais tarde, quando Antoine estava envolvido em parafuso aqui, chave ali, tudo que ele tentava não funcionava, cutucaram no seu ombro. Ei, era o menino de novo. Sim, diga, o que você quer? Não está satisfeito? Estou muito satisfeito com o carneiro, sim, mas eu preciso saber uma coisa, o menino disse. O quê? Esse carneiro aí, ele come tudo que tem de grama, capim, mato no chão? Come sim, esse carneiro é muito comilão. Será que ele come os pés de baobás? Pés de baobás? Disse o Antoine. É que lá de onde eu venho, disse o menino, os baobás são um grande problema. Eles crescem muito, sabe? E o lugar não é muito grande. O Antoine disse: veja, eu não posso perder muito tempo conversando com você sobre uma coisa que não é tão importante assim. Os baobás e o lugar da onde você vem. Eu tenho que consertar o meu avião. Eu tenho um voo muito longo para fazer ainda. Voo? Disse o menino. Isso aí voa, é? Você veio voando nessa coisa? Isso não é uma coisa, disse o Antoine. Isto é um avião. Ele tem um motor dentro que faz brum com a hélice e eu posso voar. O menino disse: eu também vim voando. Sabe como eu fiz? O Antoine ficou curioso. Não. Aquela conversa estava ficando muito interessante. Eu me agarrei nas aves migratórias, disse o menino. Aves migratórias? Sim, todo ano elas passam lá. E aí eu fiz umas cordas e quando elas passaram eu joguei e fui atrás. E elas me levaram, quer dizer, elas me trouxeram. Foi assim que eu vim parar aqui. Mas foi uma viagem muito longa, sabe? Eu andei por muitos lugares. É mesmo? Disse o Antoine. Que lugares que você andou? Eu andei por toda a África. Como por toda a África? Eu conheço toda a África, disse o Antoine. Ah, é? Você conhece, é? E você conhece o meu reino? Seu reino? Que reino é esse, menino? O meu reino, da onde eu venho. Foi por isso que eu tive que pegar as aves, eu não falei para você. Claro, sabe, eu vivo num reino bem pequenininho. Ele é tão pequeno que se você der 10 passos, você atravessa ele de um lado para o outro. Quando eu vou dormir, se eu me estico muito, eu chego a ficar com o pé para fora do meu reino, você imagina? Então, esse é o problema dos baobás. Eu fico plantando baobá, só que daí eles crescem demais. E como eles crescem, eles ficam destruindo todo o chão. Não posso plantar mais nada. Poxa, que história incrível, disse o Antoine. Mas como que você tem um reino na África? Eu conheço toda a África, eu conheço todos os lugares. Não, disse o menino. Você sempre viu de cima, voando. Ou você desceu em todos os lugares, falou o menino. Não, é verdade, eu tenho que confessar que eu não desci em todos os lugares. Então você não conhece o meu reino, muito menos os lugares por onde eu passei. Eu vou contar para você. O Antoine estava encantado. Ali, no meio do deserto, ele tinha conhecido um menino que tinha uma história incrível para contar. Ah, o avião ia ter que esperar um pouco. Aquela história estava ficando boa. Então o menino disse:
Quando as aves passaram, elas me levaram. E eu fui conhecendo os lugares. O primeiro lugar por onde eu passei, o Antoine estava prestando muita atenção naquela história. O primeiro lugar foi o reino do Zimbábue. O grande reino do Zimbábue. A sua grande torre podia ser vista a quilômetros de distância, disse o menino. Ela ainda está lá, você pode ver ela. Ela era a torre da capital do reino do Zimbábue. Eu vou mostrar para você, disse o menino. As caravanas que iam do sul para o norte da África sempre passavam pelo riquíssimo reino do Zimbábue e de longe podiam ver sua torre, que era conhecida em toda a grande África. Mas não parou por aí, sabe? Eu peguei carona com as aves que estavam migrando para o norte. Então, o próximo ponto que elas me levaram, você não vai acreditar, piloto. Sabe, elas me levaram para o Egito. Sim, o Egito, bem no norte, lá perto do outro mar, muito lindo. E lá eu vi as grandes pirâmides, as pirâmides no meio do deserto. Elas são as tumbas de grandes reis do Egito. Um lugar lindo, você precisa ver. Eu fui voando por cima do grande rio Nilo. As aves me levaram por todo o grande rio Nilo, do sul para o norte. E é lá, bem no norte, perto do outro mar, que estão as pirâmides que eu falei para você. Lindas, no meio do deserto você pode vê-las de longe também. Tudo isso fica nas margens do grande rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, dizem. Você sabia? Antoine já estava impressionado com aquela história. Como que aquele menino estava viajando tão longe, agarrado na cauda de aves migratórias? Então ele perguntou: por que você saiu do seu reino? Esta é uma parte um pouco complicada da minha história, disse o menino. Pode contar. Nós já somos quase amigos, não somos? Tá bem. Sabe o que é? O meu reino fica muito perto de uma outra região, bem no sul da África, onde tem flores muito lindas. E uma delas nasceu lá no meu reino. Eu não entendi muito bem porquê. Ela nasceu lá. É a única flor que tem lá. Quando ela era bem pequenininha, eu comecei a cuidar dela, sabe? Sabe aquela coisa que a gente faz para cuidar de flores? Eu regava ela, eu cuidava, eu colocava ela no sol. E aí, você acredita, ela começou a ficar um pouco abusada, sabe? Ela começou a dizer: ai, por favor, me traga água, está calor, eu estou com sede. E lá ia eu, sabe? Colocava água nela. Aí ela dizia: mas agora já não estou mais com calor, estou com um pouco de frio, você pode me trazer uma coberta? E lá ia eu, colocava uma cobertinha, sabe, na volta da minha flor, para proteger ela. Aí ela começou a ficar até um pouco chata. Ela não parava de pedir coisas. Então eu fiquei chateado. E aí eu disse para ela: sabe, acho que você está precisando ficar um pouco sozinha. E foi aí que eu tive a ideia de pegar a carona com as aves. Poxa, disse o Antoine. Mas você não era amigo da flor? Eu era amigo dela, mas ela não estava sabendo ser minha amiga. Mas deixa eu continuar contando a minha aventura. Poxa vida, eu estava gostando. Eu também estava gostando, disse Antoine. Vamos lá, continue. Então, depois que eu saí do Egito, elas continuaram voando, voando, voando. E aí, elas me levaram para conhecer o grande reino do Mali. Você já ouviu falar do reino do Mali? O Antoine disse: sim, alguma coisa já me falaram. Alguma coisa não é aquilo que você precisa saber sobre o reino do Mali, viu? O reino do Mali foi um dos reinos mais ricos que existiram na África. De lá vinham lindas peças feitas de ouro. O Mali era um centro de comércio. As caravanas passavam pelo Mali e lá trocavam um monte de mercadorias por ouro.
Diferente do reino do Zimbábue, o Mali é um reino que fica na costa oeste da África. É um reino riquíssimo em ouro, joias, e as caravanas passavam por lá, em direção ao centro e o sul da África, para atravessar para o outro lado, sabe? Levando as mercadorias até o outro oceano. Este era o grande reino do Mali, disse o menino para Antoine, o reino das especiarias de ouro. O Mali deve ser um lugar muito bonito, disse Antoine. Ah, sim, falou o menino. Mas do lado do Mali, bem pertinho, eu vi outro reino muito maior, o reino de Gana. É mesmo, disse Antoine. Sim, o reino de Gana tem uma capital extraordinária, Timbuktu. Já ouviu falar? Sim, Timbuktu eu já ouvi falar. Eu me lembro que comentavam da grande cidade de Timbuktu. Esta mesmo, disse o menino. Ela tem até hoje ruínas fantásticas. Sabia que é uma das cidades mais antigas da África e que foi um grande centro de poder e política? É sim, lá viveram grandes reis em Timbuktu e, além disso, também era um lugar riquíssimo em ouro e pedras preciosas. É, muito cobiçadas, disse o menino. Bem ao lado do reino de Mali, você pode conhecer o reino de Gana, a sua capital Timbuktu, que é uma das capitais mais antigas da África, e também um lugar de muita riqueza em ouro e outras pedras preciosas. Era também um lugar de caravanas e de comércio, o grande reino de Gana. Estes dois reinos, Mali e Gana, foram reinos muito poderosos na grande África. Puxa, essa foi uma grande aventura que você viveu, hein, menino? E você viajou sozinho todo esse tempo? Sabe, a maior parte do tempo eu estava sozinho, mas eu fiz um amigo. É mesmo, disse Antoine? Me conte sobre isso. Então, quando eu estava lá, perto do reino de Mali, eu via savanas. Essas savanas se estendem por todo o reino de Gana também. Tem muita floresta, mas tem muita savana. E nas savanas vive um tipo de cachorro, os mabecos. Você já ouviu falar? Não, disse o piloto. Não conheço os mabecos. Ah, pois então, os mabecos é um tipo de cachorro selvagem que tem na África. Eles são muito conhecidos, tem em vários lugares. E lá nas savanas também tem. Eu vi um mabeco de longe, quando eu estava lá no reino de Gana. Aí eu cheguei perto e o mabeco disse, mas eu queria ver ele mais de perto. Então me aproximei um pouquinho mais daquele mabeco. E o mabeco disse, você ainda não é meu amigo. Por que eu não sou seu amigo? Disse o menino. Porque a gente não se conhece, disse o mabeco. A gente precisa se conhecer. Fique aí onde você está. Não se aproxime. Amanhã a gente conversa. Aí eu dormi ali, na grama, esperando o outro dia, porque eu queria ficar amigo do mabeco. Estava contando o menino para o piloto. No outro dia, quando eu acordei, eu caminhei mais um pouquinho mais perto do mabeco. E ele disse, aí já está bom. Fique aí, deixa eu olhar para você e você olha para mim. Assim a gente vai se conhecendo. No outro dia, eu cheguei bem pertinho dele. E aí sim ele disse, vamos brincar, agora vamos brincar. E eu brinquei com ele a tarde toda. A gente correu, a gente rolou e mais do que tudo a gente sentou e conversou. Ele era muito bom de conversa, sabe? E ele me disse uma coisa muito importante. Ele disse, olha menino, agora que você já é meu amigo, é porque você me cativou. Cativei? Você cativou a minha amizade, cativou a minha atenção, cativou a mim. Cativar é isso, é fazer com que as coisas fiquem perto de nós, muito próximas de nós, e a gente acaba ficando tão perto delas, tão próximo delas, que a gente fica responsável por elas. A gente é responsável por aquilo que a gente cativa.
Nesse momento, piloto, aconteceu uma coisa. O quê? Disse o piloto. Você ficou triste? Você não gostou do que o Mabeco disse? Eu gostei, só que eu me lembrei da minha flor. Eu gostava dela, sabe? E eu acho que ela me cativou. Pois é, e eu acho que talvez você cativou ela. Foi isso que aconteceu, sabe, piloto? Então, eu quis voltar para casa. E aí eu fiquei esperando as aves que migram para o sul, porque a minha casa era mais para o sul. Mas tem uma coisa que eu não entendo nessa sua história, menino. Como que você tem um reino tão pequeno, tão pequeno? Você não sabe? Você sabe, disse o menino. O Antoine estranhou aquela atitude um pouco braba do menino. Ele estava tão feliz contando a história, mas ele foi insistente. Você sabe. Foram vocês. Vocês que vieram de longe, dividiram toda a nossa África. Eu me lembro bem. Eles chegaram fazendo mapas, riscando, cortando tudo e dividindo entre eles. Estavam tão animados dividindo que esqueceram desse lugar pequenininho. É o meu reino. Ele nem está nos mapas, porque ele é tão pequeno que os brancos que vieram nem deram bola, simplesmente deixaram para lá. E foi lá que eu fiquei, é lá que eu reino, e é lá que está a minha flor. Você não pode entender isso, você não é daqui. O piloto pensou, puxa, não tinha pensado nisso ainda. Pois é, você não tinha pensado nisso. Quem sabe agora eu ajudo você a pensar nisso. Sim, mas eu quero que você continue me contando. Você disse que estava voltando para a flor. Era isso? Era isso. Sabe, eu fiquei esperando. Quando eu vi aquelas aves que são de migrar para o sul, eu me preparei, elas passaram, e eu me agarrei. E estava voltando. Só que antes de chegar no meu reino, eu vi um lugar. Que lugar? Um lugar muito triste aqui na África. Você já ouviu falar do Congo? Ah, sim, o Congo é muito famoso, disse o piloto. Pois é, ele é famoso, mas não pelos motivos certos. O Congo é muito bonito. Quando você vê de cima com as aves, você vê aquela floresta e você vê o grande rio Congo. Ele faz voltas e ele vai do meio do continente até o mar. É lindíssimo. Mas foi exatamente por esse rio que os brancos entraram. Eu me lembro muito bem quando eles chegaram. Sabe o que eles queriam? Eles não queriam o elefante dentro da barriga da cobra. Você conhece essa história? O piloto disse. Eu conheço todas as histórias, o menino disse. Mas eles queriam os elefantes que tinham os marfins. Você sabe disso, ele disse para o piloto. Você sabe que com os seus barcos, eles entraram pelo interior do continente, pelo rio Congo. E lá dentro do continente, eles montaram uns acampamentos e todo mundo trazia para eles os dentes dos elefantes, os marfins, para fazer aquelas coisas que os brancos gostam. Você sabe, cinzeiro, pulseiras, pés de mesa, teclas de piano. Não é verdade? É verdade, disse o piloto. Pois é, mas custa a vida de muitos dos meus amigos elefantes. Eu vi com meus próprios olhos o grande rio Congo que corre do mar em direção ao interior e do interior em direção ao mar. É um rio lindíssimo, lindíssimo, e é lá, bem no interior do continente, que você pode ouvir os tambores dos caçadores de marfim. E eles são os que entregam os marfins para os brancos que vêm com seus barcos pelo grande rio Congo. Isso é muito triste, piloto. Nós estamos perdendo os nossos elefantes por causa dessas caçadas insanas que eles fazem. Continuam fazendo. Eles dizem que não fazem mais, mas não é verdade.
Depois que eu vi todo aquele lugar tão bonito e ao mesmo tempo tão triste, eu fiquei com mais saudade ainda da minha flor. E então eu aproveitei as aves migratórias e fui para o sul, lá no sul, onde ficam as lindas flores, bem pertinho do meu reino, sabe? Eu fui reencontrá-la, a minha adorada flor, porque finalmente eu tinha entendido que ela era, sim, um pouco vaidosa, um pouco mandona, mas ela gostava de mim. E ao fim e ao cabo, ela tinha me cativado, de tal maneira que eu era totalmente responsável por ela. Eu não podia abandonar ela, sabe, piloto? Então, eu estou voltando. Eu ainda não cheguei, é por isso que eu estou aqui. Eu acho que em algum momento eu me perdi. Devo ter pego as aves erradas, sabe? Foi uma viagem muito longa. Antoine olhou para o menino e disse: puxa, é verdade. Você está fazendo uma viagem muito longa. Era normal que você se perdesse. Eu mesmo já me perdi, sabe, voando com o meu avião. É mesmo, disse o menino. É, sim, várias vezes. Várias vezes eu não sabia onde eu estava. Me perdi à noite, me perdi de dia. E agora me perdi aqui também, porque eu estou aqui, ó, parado com o meu avião. Eu vou tentar consertar o meu avião. Descanse um pouco, você deve estar cansado, né? Ah, disse o menino. Sim, muito cansado. Ele agarrou o desenho da caixinha, deitou de novo embaixo da asa do avião e dormiu. Pum, 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 pum. Acordou num solavanco. Quando ele viu, era Antoine, que estava fazendo o avião voltar a funcionar. O avião estava consertado. Antoine estava muito feliz. O menino também. Ele acordou feliz. Ele disse: Ei, que bacana! Você conseguiu, você conseguiu, disse o menino. Isso significa que você vai embora? É? Parece que sim, né? Disse Antoine. Puxa vida, você vai me deixar? Parece que sim, disse Antoine. Eu não posso levar você, você não cabe no meu avião. Não, mas eu não quero ir com você, disse o menino. Eu tenho que voltar para minha flor. Olha lá, olha lá. O quê? As aves estão vindo, as aves estão vindo. Eu vou embora com elas. Ah, não, não faça isso. Não, eu preciso ir. Não, não. Não vá embora sem me dar um abraço, disse Antoine. Então os dois se olharam pela última vez, com muito amor e carinho. Tinham aprendido muito um com o outro, muito. Naqueles dias que eles nem sabiam quantos tinham sido, 1, 2, 10, eles não sabiam mais. Era tanta história que tinha acontecido ali, que Antoine e o grande príncipe estavam encantados um com o outro. Haviam cativado um ao outro. Mas era hora de partir. Era hora de um abraço, bem apertado e forte. Não o último, mas um abraço de amigos. Porque as aves passaram. Ele correu, agarrou-se nas aves e voltou para a sua flor tão amada, lá no seu reino na África. E Antoine, com seu avião vermelho, seguiu a sua viagem para entregar as cartas. Mas Antoine, quando contou essa história para os outros, e também contou para mim, ele disse uma coisa muito importante. Se você, algum dia, encontrar por aí um lindo menino negro, com uma roupa de príncipe, com um olhar fraterno, diga para mim onde ele está, Antoine pediu, porque eu quero reencontrá-lo, o meu amigo, o grande príncipe da África.